Boa noite a todos. Ok, eu estava dando uma olhada no cronograma, né? Parece que as aulas no CIGA eu tinha colocado lá até o dia 22. E, de fato, né? A gente vai, se de fato a gente quiser fechar, aqui eu coloquei para fechar, né? Porque essa última semana aqui é interessante que se faça a reposição, né? Então, assim, já estimando como vai ser os próximos capítulos, provavelmente amanhã, né, que eu combino com vocês de responder as provas. Não sei se vocês viram, eu já coloquei as notas, né, de vocês no Classroom e já coloquei também no Cigarro. Coloquei também tudo, assim, né. Aí é bom conferir, né, se tiver algum equívoco, aí vocês questionam. Em relação a questionamento em relação à correção, eu só peço que, se alguém tem, né, espere eu fazer a correção das questões, né? Que aí, nesse momento, às vezes você acredita que está completo lá a tua resposta, e quando eu faço a correção, aí você vê, de fato, né, ficou faltando essa informação. Que, por exemplo, né, eu vou também fazer, para a disciplina de cálculo, eu também estou devendo isso. Por exemplo, teve casos de o aluno respondeu corretamente, mas ele tinha que averiguar, né? Era para maximizar uma área, né? Assim, comentando em linhas gerais, a questão era para maximizar uma área de uma figura escrita dentro de outra. Aí a maioria fez correto, né? Encontrou quem deve ser, quem deve ser as dimensões, né? Da figura, porém não verificou se aquele valor de fato é o que maximiza a área ou que minimiza a área. Né? Ele pode estar afirmando ali que é a máxima, mas pelo fato de ele não ter verificado, pode ser que o que ele esteja me falando seja o mínimo. Então, assim, por mais que a resposta, né, a resposta está correta, mas é necessário ele me exibir também essa verificação. Então, aí, assim, lógico, eu não tirei muitos pontos, tirei pouquíssimo, né? Mas é importante. É esse tipo de coisa. Né? Às vezes tem questão que o cara põe só a conta, não fala nada, aí eu retiro alguma coisa porque, né, eu não posso imaginar o que passa na cabeça dele. Quanto mais vocês falam, né, nos seus textos, mais eu sei ou imagino que saiba, né, o que está dentro da cabeça de vocês. Então, de assim, a nível inicial, em relação às notas, muitas vezes as respostas são idênticas, mas o que cada um fala diferencia a nota. Tá, então hoje a gente vai ver rotação e já vai entrar aqui nessa ideia das cônicas e quádricas, né? Então, provavelmente, o que vai acontecer? As cônicas são curtas, assim, as informações, eu não vou me aprofundar em nenhuma delas, no seguinte sentido, né? Se eu desenvolvo essa fórmula, eu chego nessa. Sei lá, a elipse, ela é definida como esse conjunto de pontos, né, geométricos, e se a gente desenvolve isso, encontra essa equação que define os seus pontos no plano. Tá. Mas aí, repito, né, aqui não tem um interesse muito profundo, assim, se aprofundar nessas, né. A ideia aqui é trabalhar com as quádricas. A razão é porque as cônicas, teoricamente, desculpa se eu errei aí, em relação ao fuso horário, né? O fuso horário tá louco.
Sim, aí a ideia aqui é exibir as superfícies, né? A elipsoide, hiperboloide, isso aqui a gente já vai entrar hoje, assim. Não sei até se vai dar para ver tudo. Não quer dizer, terça-feira a gente já está resolvendo os exercícios, né? E na quinta-feira acredito que a gente já está terminando, porque são poucos, né? Então, já vou colocar até uma nota lá no Cigar, que depois dessa aula de hoje, já comecem a fazer os exercícios, porque na terça, dia 20 a gente, né, caso não tenha terminado aqui o assunto, mas a gente já termina entrando nos exercícios, né? E os exercícios aqui é em relação às quádricas, quer dizer, já emendo os bigodes, né? Eu já emendo esse conteúdo já resolvendo exercícios referentes a ele. Ou seja, vocês podem resolver nos outros, né? Essa questão da solução do sistema usando matrizes, a gente já viu. Projetar, a gente também já viu, né? A ideia de projeções, vai ver hoje a ideia das rotações. Quer dizer, já dá para ir resolvendo, né? Os exercícios. E pronto, aí resolvendo, né, acabando tudo aqui na quinta-feira, já coloca o exercício para o fim de semana, atividade, né? Quer dizer, já está bem pertinho, de fato, de terminar essa terceira unidade, né? Está bem mais perto do que se imagina. Aí eu posso colocar, sei lá, reposição para essa quinta, né, dia 29, que aí, né, já dá um bom tempo aqui para, sei lá, fechar nota e resolver problemas se tiver, né? Então, é isso. Essa é a ideia dessa partezinha final. Bom, então, como eu falei, né, vamos entrar aqui nessas ideias de matriz de rotação. Bom, para a gente entender um pouco dessa ideia de matriz de rotação, eu vou falar das rotações no plano primeiro. Então, a ideia é a seguinte. Diga aí, Lucas. Ah, foi? Deixa eu só ver. Na terça, sim, sobre os planos, né? Tá. Tá, então vou fazer bem rápido isso aqui. Daqui a pouco eu exibo para vocês a ideia da rotação. Obrigado aí obrigado por ter lembrado. Bom, então vamos pegar um plano qualquer. Então, sei lá, 2x mais 4y menos z igual a, sei lá, 8. Então, eu tenho essa equação de plano aqui. E vamos pegar um vetor qualquer. Então, vetor v, coordenadas 1, 0, 1, por exemplo. Primeira coisa, né? Esse vetor aqui, ele não está nesse plano, né? Por que não, né? Porque ao substituir as coordenadas pelas variáveis respectivas, não dá 8. Então, beleza. Isso é interessante pelo seguinte, eu tenho, então, um plano e eu tenho um vetor e eu quero projetar esse vetor sobre o plano, né? Então, eu tenho aqui um vetor V, e aqui eu quero colocar, né, as projeções, quer dizer, as coordenadas da projeção do vetor V sobre o plano. Eu vou escrever meio rústico assim, mas é só para, né, dar um nome aqui ao que a gente quer. Tá, então, pelo que a gente viu,
na aula anterior, o nosso vetor normal, ele tem as coordenadas 2, 4, menos 1, e existe uma matriz que projeta, né, que a gente viu também isso na aula anterior, que é a matriz que projeta, né, a analogia que nós fizemos é ABC, respectivamente, aqui, em relação às coordenadas do vetor normal. Então, para projetar, né, ver no plano π, o que, que a gente vai fazer? Vai montar essa matriz, né, que vai ser 1 sobre as nossas coordenadas ao quadrado, né, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado, que é 16, né, faz a soma desses elementos ao quadrado, mais 1. Agora, vamos à nossa matriz. Bom, aí tem algumas características, né, de acordo com o que a gente viu em relação à matriz que projeta nas retas. Então, aqui projeta nas retas, aqui é A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado nessa diagonal. Nessa matriz que tem o plano, é a soma do que falta. Então, por exemplo, eu tenho A ao quadrado, né, da reta. O que está faltando, né, para a soma dos termos ao quadrado? Está faltando nesse primeiro, é o b ao quadrado mais c ao quadrado, que é assim que é o da nossa, né? Eu estou usando essa relação em paralelo só para a gente visualizar a diferença de um para outro, né? Para projetar em retas, aqui é a ao quadrado, e aqui é a soma dos outros dois, das outras duas coordenadas sem ser o a, ambas ao quadrado. Então, vamos fazer isso, né? Aqui vai ser 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, 16 mais 1. Aqui no meio, aqui é a coordenada b. Então, vai ser, sem ser b, né? As outras duas ao quadrado. Então, vai ficar o a ao quadrado mais o c ao quadrado. E o elemento, né, que para as retas seria o c ao quadrado, aqui é a soma dos outros dois, que no caso é o a ao quadrado mais o b ao quadrado. E assim a gente compõe a nossa diagonal. A gente sabe também que essas matrizes são simétricas, né? Tanto a de projeção sobre a reta, assim como a de projeção sobre o plano. E a gente sabe que aqui é A ao quadrado, aqui vai ser AB e aqui vai ser AC, né? E se eu componho essa linha, praticamente eu componho a coluna, porque elas são simétricas. Então, aqui vai ser AB, né? Então, é 2 vezes 4. Esse aqui vai ser AC, que é 2 vezes menos 1. E a gente viu que da reta é tudo positivo, digamos assim, né? Do plano troca tudo sinal, ó. É as mesmas coisas, ó. AB, aqui é menos AB. AC, aqui é menos AC, né? Então, o que a gente fez aqui vai ter que trocar o sinal. Então, vamos trocar. Aqui vai ser menos 8, aqui vai ser mais 2, né? Automaticamente aqui vai ser menos 8, aqui vai ser mais 2. Está faltando só esses dois elementos, que no caso, nessa linha, eu tenho o AB, para as retas era o BB aqui, né? E aqui era o BC. Então, BC é 4 vezes menos 1. Aqui nos planos, a diferença é que troca o sinal, né? Em relação às retas. Então, ficaria 4 positivo aqui e aqui. Bom, eu espero não ter misturado, né? Um com o outro. Mas tem muita semelhança, né? De um para outro. Aí eu vou aproveitar aqui a nossa conta, né? E já vou fazer o produto com esse vetor, que é ele que eu quero projetar sobre o plano. Então, fazer a conta, né? Aqui vai dar 21 sobre 21.
Só organizar isso aqui vai dar 17, vai dar menos 8, vai dar 2, aqui menos 8, aqui vai dar 5, aqui vai dar 4. E aqui 2, 4 e 20. Aí eu vou multiplicar isso, né, por esse vetor aqui, que é o que a gente quer projetar sobre esse plano. A gente quer projetar, quer saber quem são as coordenadas da projeção desse vetor sobre esse plano. Ok, então, aqui vai ficar 1 sobre 21. Fazendo produto, né, vai ficar 17 mais 2, no caso vai dar 19. Aqui vai dar menos 8 mais 4, que vai dar menos 4. E aqui vai dar 2 mais 20, que vai dar 22. Então, está aqui o nosso vetor, né? Posso deixar dessa forma ou posso passar esses denominadores aqui para dentro. Escrevendo na forma vetorial, ficaria 19 sobre 21, menos 4 sobre 21 e 22 sobre 21. Então, esse seria um exemplo prático e rápido, assim, como é que a gente faria, né? Usando a matriz. Ok, então, pediram aí a voz, né? Então, pode soltar o verbo. Felipe, no PDF tem acho um phasezinho. Aí é justamente esse 101, né? Aqui é isso. Pronto, é que na aula de ontem, eu não sei se ficou faltando ele, eu não sei se eu me esqueci, eu não sei se ele já tinha sido absorvido pela essa matriz maior, mas assim, é como se eu tivesse sentido falta dele na explicação de texto, quer dizer, enquanto esse homem fazia na lousa digital. Eu não sei se esse homem está com acesso aí Da ainda aula nesse anterior. arquivo da aula anterior. Não mais. Pronto. Mas o importante é o que está aí. É esse V, que eu senti essa falta, mas se está aí é a explicação que fica. Então dá certo. Mas deixa eu justificar pelo menos um em relação ao outro, né? Aqui não tem e aqui tem. Aí por que Sim. isso? Aí aqui no texto diz assim, ó, neste caso, a matriz que projeta U na direção de R é isso daqui, ou seja, o texto para projeção sobre a reta está colocando a matriz, né? Ele está falando da exibição da matriz. Quando a gente vai para esse texto aqui, ó, considere a equação do plano π, né? Aí está aqui a nossa equação, assim o vetor. Então, essa expressão aqui, a gente não está falando de matriz só. A gente está falando do vetor. Então, é o vetor projeção do V, né? Que é esse cara aqui que eu estou projetando, em π. Então, essa expressão, ele vai me gerar o vetor projetado. Aqui é só a matriz. Quer dizer, para eu projetar, né, eu vou pegar essa matriz e multiplicar pelo vetor. É isso aqui que está aqui embaixo, mas cada um está falando de uma coisa. Não sei se deu para entender. Deu para entender assim por cima. Eu vou dar uma reassistida na aula passada e nessa aí para ficar o conhecimento já, né, organizadinho, aí dá certo. Mas só reforçando a ideia, eu tenho uma reta, né? Por exemplo, voltar à ideia da reta. Aí eu vou escrever MR como sendo a matriz que projeta a reta sobre ela. Bom, aqui é a matriz.
Se eu multiplico pelo vetor, isso aqui vira o vetor projeção. Né? Porque o produto é o que vai gerar o vetor. A mesma coisa para os planos, né? Vou chamar M asterisco, para não necessariamente ser a mesma, né, matriz que essa. Eu vou escrever π, que é para dizer a matriz que projeta os vetores no plano π. O que eu escrevi aqui até o momento, né, é só a matriz. Mas se eu multiplico pelo V, isso vai se transformar no vetor projeção, né, que vai ser as coordenadas do meu vetor V em cima do plano. Então, nos textos, eu não escrevi a mesma coisa. Aqui eu escrevi só a matriz. Se eu quiser o vetor, eu multiplico o vetor por essa matriz. E aqui eu escrevi o vetor, que vai ser quem? A matriz vezes o vetor. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Eu poderia ter escrito assim, ó, assim a matriz que projeta qualquer vetor em π, aí eu apagaria o V, né? Seria só isso aqui, a nossa matriz. Mas como eu falei de vetor, então tem que ter o produto. E o plano. Isso. Não sei se melhorou assim. Pronto, ficou mais redondo. Consegui visualizar melhor. Ok. A mesma coisa aqui, eu poderia dizer, nesse caso, o vetor, o projetado sobre a reta R, vai ser a seguinte, aí seria essa expressão vezes V. Né? Mas como eu falei aqui de matriz, quer dizer, aqui eu só quis deixar diferente, né? Mas falando da mesma coisa. Mas enfim. Se alguém tem dúvida em relação a isso, tá? Pode falar, pode ficar à vontade. Ok. Agora a gente vai falar da ideia da rotação, tá? Enquanto isso, eu vou aqui fazer o desenho, né, para a gente discutir essa ideia da rotação, mas se vocês têm alguma dúvida, né, não necessariamente só dessa última coisa que eu falei, vocês podem se manifestar. Então, aqui eu vou fazer um desenho. Vou colocar aqui um vetor. Um vetor de coordenadas x, y. Cartesianas. E meu interesse é fazer o seguinte, é pegar esse vetor e rotacionar ele um ângulo de θ, por exemplo. Né, eu vou rotacionar θ graus, né, daqui para cá. Aí, beleza, as coordenadas do vetor inicial vai ser V. Mas depois que eu rotaciono, né, como é que fica essas coordenadas? Né? Como é que fica essas coordenadas aqui? Esse é o nosso maior interesse. Na verdade, indo mais a fundo, a gente quer encontrar a matriz que, ao pegar esse vetor aqui, quando eu multiplicar pela matriz, ele automaticamente já me dá as coordenadas da rotação. Então, esse é o próximo passo que a gente vai discutir aqui. Bom, então, primeiro eu vou considerar esse pedacinho aqui como sendo θ1 e vou considerar a soma dos dois como sendo θ2. Deixa eu escrever. θ mais θ1 é θ2. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque se eu quiser representar em relação a ângulos as coordenadas desse vetor, depois que eu rotaciono, eu vou ter que usar θ2, que é sempre o ângulo, eu tenho que considerar o início dele aqui no eixo. Né? É sempre partindo daqui e seguindo a mesma orientação do ciclo trigonométrico. Tá? Ok, então
eu vou escrever essas coordenadas x e y usando outro caminho. E outro caminho vai ser o seguinte, eu vou supor aqui que, sei lá, o tamanho desse vetor é o módulo, né? A gente já tem esse conhecimento, módulo de V. E eu posso escrever esse meu x em função do módulo e do ângulo. Então, quem seria esse pedaço, né? Bom, a gente já viu as ideias de projeção, né? O x, esse pedacinho aqui, pode ser escrito assim. É o tamanho do vetor v vezes o cosseno de θ1. Então, isso seria outra maneira de escrever essa coordenada, né? É usando esses dois artifícios, o tamanho do vetor e usando o ângulo. Por que eu estou fazendo essa escrita, né? Por que eu estou me utilizando dessa escrita? Porque eu tenho que rotacionar o ângulo θ. E para eu fazer isso, eu tenho que usar expressões que o θ apareça, né? Ou os ângulos envolvidos. Então, beleza, aqui está a minha coordenada x, e agora eu vou escrever minha coordenada y, que vai ser o tamanho de v vezes o seno de θ1. Tudo bem até aqui? Pode falar, Lucas. No caso, toda vez que eu quiser fazer esse giro no meu ângulo, eu tenho que primeiro converter o meu vetor para o eixo, para só depois converter, no caso, para a reta nova que eu quero. Não dá para converter direto, eu tenho que sempre passar pelo eixo principal antes. É porque aqui o caminho, esse caminho é para gerar uma matriz, tá? Então, esse é um caminho. Eu nunca pensei em outros caminhos, né? Então, essa sua pergunta, assim, se pode existir um caminho, eu acredito que sim. Mas aí, qual caminho? Aí eu teria que pensar um pouquinho, né? Ou a gente pensar e elaborar um novo caminho. Ver se é viável, né, também. Mas aqui, essa é uma ideia tradicional, inclusive, né? Quando vai falar de rotação angular, em diversos níveis que usa essa ideia de rotação, né? Essa é a apresentação tradicional. Talvez até para ficar um negócio mais enxuto, né? Padroniza para ficar coincidente ao eixo, né? E a partir daí você converte para onde você bem quiser. Acho que é para ficar um negócio mais enxuto também. Também tem isso, né? Que aí sempre puxa para as coisas básicas, né? Puxar para os eixos, aí é básico, né? A gente já conhece alguns comportamentos aqui em função dos eixos. Quer dizer, na verdade, tudo funciona em função deles, né? Ok, então seriam as coordenadas, né, escritas de outra maneira. Agora eu vou escrever como ficaria as coordenadas da minha rotação, né? Essa aqui são as coordenadas do meu vetor v. Agora eu vou escrever as coordenadas do vetor gerado pela rotação. As coordenadas geradas por esse vetor vão ser as seguintes. O meu x, que eu vou chamar x1, né, só para diferenciar desse x aqui, vai ser o tamanho aqui do vetor é o mesmo, né? Porque houve uma rotação, então não houve mudança, né, no tamanho. Então, continua sendo o tamanho de V, vezes o cosseno do ângulo inteiro, que no caso é do θ2. Aqui eu vou escrever simplesmente θ mais θ1. Tá? Se eu faço o cosseno de θ mais θ1, né, vezes esse tamanho, vai dar essa medida que é a nova coordenada x depois que eu rotaciono.
E o meu y vai ficar assim, é o tamanho do v vezes o seno, também de θ mais θ1. Bom, não sei se vocês lembram, mas existem algumas relações aqui envolvendo cosseno e soma de ângulos, né? Assim como tem também para o seno e as somas dos ângulos. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai desenvolver isso aqui. Bom, então vai ficar da seguinte maneira, né? O nosso x1 vai ser o tamanho do v, o cosseno da soma é a seguinte expressão, né? Cosseno do θ vezes cosseno do θ1 menos seno do θ vezes o seno do θ1. Não sei se vocês lembram dessa expressão. E, consequentemente, eu posso fazer a distribuição aqui do tamanho de V, né, em relação a esses dois termos, e fazendo isso a gente vai chegar no seguinte: tamanho de V vezes cosseno de θ vezes o cosseno do θ1, né, esse multiplicando esses dois, menos o tamanho do V vezes o seno do θ vezes o seno do θ1. Aí o que a gente sabe, né? Que isso aqui é exatamente, desculpe, esse não. Esse com esse é o nosso x inicial. Então, isso aqui eu posso escrever como cosseno de θ vezes x. Menos, aqui vai ficar o tamanho do v vezes o seno do θ1, e isso nós sabemos que é o nosso y. Então, aqui vai ficar seno de θ, né, que o θ é essa variação angular do v até o RV, né, que o RV é depois da rotação, vezes y. Isso vai ser meu novo x1, né, escrito em função das coordenadas anteriores. E o y1, fazendo a mesma coisa, a gente vai chegar no seguinte: o seno da soma é dado por seno de θ vezes cosseno de θ1 mais seno de θ1 cosseno de θ. O módulo de V vezes o cosseno de θ1, né? De novo, é o nosso x, então vai ficar x seno de θ, ou o contrário, né? Do jeito que eu escrevi aqui, mais o tamanho do V vezes o seno de θ é o nosso y, vai ficar o y vezes cosseno do θ. Tá, trocando isso aqui em miúdos, as coordenadas que vão ser geradas, né? Eu vou chamar a rotação do vetor v θ, vai ser o seguinte: vai ficar assim, ó. A primeira coordenada vai ser dada por isso, né? X cosseno de θ menos y seno do θ. E a segunda coordenada do meu vetor, que é o meu y1, vai ser x seno de θ mais y cosseno do θ. Percebam que nas duas linhas tem x e y. Então, significa que eu tenho como escrever isso como produto matricial, que é o que a gente vai fazer. Escrevendo isso aqui como produto matricial, a gente vai chegar no seguinte: vai ficar cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, vezes xy. Quer dizer, está aqui o nosso vetor inicial, né, xy, e está aqui uma matriz formadas por senos e cossenos do ângulo θ, que é o que está aqui em pauta, né, que é esse ângulozinho aqui. E quando eu realizo esse produto, né, eu vou gerar o x1 e y1, que são as coordenadas do vetor depois que eu rotaciono. Então, essa matriz é a matriz de rotação do plano. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples.
só para a gente enxergar como é que funciona. A coisa bem simples que a gente vai pegar é o seguinte, eu vou pegar o vetor 1, 0, que é unitário aqui na direção do x, eu vou rotacionar ele 45 graus, tá? E isso aqui eu fiz. Vou rotacionar V 45 graus. E quando eu fizer isso, as coordenadas que tem que aparecer aqui raiz de 2 sobre 2 para x e raiz de 2 sobre 2 para y. Primeiro, porque é 45 graus, então tem que ser um vetor aqui, né, que o ângulo seja idêntico, tanto do x para ele, como dele para y. E segundo, que em 45 graus, né, quando a gente faz essa rotação, as coordenadas x e y são idênticas, então aqui tem que ser iguais. Bom, isso é uma coisa simples, assim, que a gente já tem um conhecimento relativo, sendo que aí eu vou mostrar como é que funciona aqui na prática, né? Assim, usando essa ferramenta. Então, vamos lá, vamos rotacionar 45 graus do vetor V. Então, isso vai ser cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, menos seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E isso eu vou multiplicar pelo vetor 1, 0, porque é ele que eu quero rotacionar, né? Fazendo aqui o produto, fica raiz de 2 sobre 2 vezes 1, que vai dar raiz de 2 sobre 2, e esse vezes 0, né, vai zerar aqui esse produto, então vai ficar só esse primeiro. E quando eu faço essa linha vezes esse vetor, também vai ficar só o primeiro. Ou seja, as coordenadas do meu vetor 1, 0, quando eu rotaciono 45 graus, de fato vai dar raiz de 2 sobre 2 na coordenada x, né, como eu tinha comentado aqui, e raiz de 2 sobre 2 na coordenada y. Não sei se todo mundo entendeu esse exemplo, né, para justificar a rotação, uma rotação simples. Até o momento está tudo tranquilo? Sim. Aí é o seguinte, o que são essas matrizes, né, que eu estou apresentando aqui, né? Veja que essas matrizes, eles mantêm a estrutura que eu gerei no plano, né? Se a gente observar esses elementos aqui, eles nada mais são do que essa estrutura aqui, ó, dentro de uma matriz maior. Então, o que são movimentos angulares em 3D? Eu posso considerar como sendo movimentos 2 a 2. Então, sei lá, por exemplo, fazer uns desenhos aqui para mostrar para vocês que, usando movimentos 2 a 2, eu posso movimentar qualquer vetor para qualquer direção em 3D. Então, por exemplo, imagine que eu quero chegar, sei lá, por exemplo, como é que eu faria para chegar nesse vetor aqui? Vou colocar aqui como seriam suas coordenadas. Então, sei lá, seria isso aqui. Primeiro, uma maneira de a gente fazer isso é, primeiro, eu vou pegar aqui um vetor a partir do eixo x, né?
considerar um vetor aqui no eixo X, aí primeiro eu vou rotacionar ele, um certo ângulo aqui, desculpa, deixa eu ampliar aqui esse vetor. Supor que ele é maior aqui. Aí a primeira coisa, eu vou rotacionar ele aqui, ó, um determinado ângulo, e no segundo momento eu rotaciono ele para cima. Então, no caso, eu faço uma rotação, né, aqui em cima aqui do plano XY, e faço uma segunda rotação, que é esse vetor no plano XY na direção aqui do eixo Z. Eu caminho aqui, um certo ângulo aqui no eixo Z. Então, né, com duas rotações eu cheguei num determinado vetor escolhido aleatoriamente. O que isso significa, né? Qualquer vetor que vocês definirem no espaço, dois movimentos é capaz de chegar nele. Não sei se deu para enxergar isso, né? Não sei se o desenho também fazem vocês entenderem a ideia. Então, como é que... quem são esses movimentos? Esses movimentos são os seguintes. Eu vou mostrar aqui, no caso, eu tenho um vetor paralelo aqui ao eixo X e vou rotacionar ele paralelamente ao plano XY. Então, essa rotação aqui, né, eu estou rotacionando aqui paralelamente, né, esses dois vetores pertencem a um plano que é paralelo ao plano XY. Então, esse vetor, ele só mantém o Z constante, né, e ele altera as outras coordenadas. Então, no caso x, y, z, ele vai ser transformado aqui na rotação, né? Aí tem transformação nas coordenadas no caso isso aqui como sendo v, né? Aqui vai ter alteração nas coordenadas x e y, né? Eles vão se transformar num certo x, um y1, porém z é preservado, né? Porque se eles pertencem a um plano paralelo, a z não tem mudança. Tá, então significa que tem uma rotação aqui, essa mesma rotação explicada aqui em cima tem aqui. Como é que ela fica matricialmente? Aí fica com exatamente essa estrutura, né? Esse ângulo θ é a rotação aqui paralelo, de novo, ao eixo x e y, né? Então, é isso aqui que vai acontecer. E em relação a z, não tem alteração angular, quer dizer, não tem alteração de altura. Então, aqui vai ser 0, 0, aqui no caso vai ser 1, né? Então, é assim que vai ficar, né? Quando eu multiplicar meu x e y, z, né? Aqui eu não posso alterar nada em relação a z. E quando eu for tratar exatamente do elemento gerador aqui do z, também tem que se manter. Por isso que aqui fica 001, né? Vezes x, y, z, vai dar só o z. Aí, essa é, no caso, a matriz que rotaciona um ângulo θ paralelo ao eixo x, y, sei lá, uma rotação aqui mantendo como base o eixo z. Sei lá, deixa eu só ver como foi que eu escrevi aqui. Aqui eu não defini nada, né? Mas assim, em relação à escrita. Aqui eu só preciso mudar essa palavra, né? Eu botei matriz de rotação paralelo ao plano XY, né?
No caso, o eixo Z é a base de um ângulo θ, é isso aqui. Aí, quem é essa matriz? Veja, o 1 está no Z, né? Aí, de um para outro é só perceber em relação à construção. Como o meu eixo Z ele é a base da rotação, então, na linha e coluna dele, né, fica essa estrutura 001 e 001. Se a base da rotação for o eixo Y, né, ou seja, se for paralelo ao plano XZ, então o 1 vai ficar aqui no Y, né? Que é como se fosse X, Y, Z aqui nessa diagonal, né? Então aqui ficou em Z, aqui ficou em Y, consequentemente aqui vai ser se a rotação em X for a base. Aí é assim que a gente faz as rotações, né? Então, vamos pegar aqui deixa eu só ver como é que eu coloquei lá no exercício. No exercício tem a descrição de uma certa nomenclatura, né? Aqui em cima eu botei o ângulo e aqui a referência é o eixo, né? Ou seja, eu tenho esse vetor 1 de coordenadas 300, aí o que eu quero? Que primeiro vocês rotacionem, usando como referência o eixo Y, né? O eixo Y vai ser a base da minha rotação, um ângulo de 30 graus. Depois que você fizer essa rotação, você vai fazer uma segunda rotação, agora tendo o eixo Z como base, né, para a rotação, e um ângulo de 60 graus, e por fim, você vai rotacionar, usando como base para a rotação o eixo X, um ângulo de 90 graus. Tá? Usando essa mesma linguagem, vamos mostrar aqui um exemplo. Exato. Eu rotaciono depois que eu rotaciono, eu tenho as coordenadas da rotação, aplico a outra com essa última. Então, só para o exemplo ficar semelhante a isso, vamos pegar U com coordenadas, sei lá, 1 e 3, e vamos supor que isso aqui eu quero rotacionar U, π sobre 3, usando x como referência, né? Ou seja, paralelo, é uma rotação paralela ao plano YZ, e depois eu vou rotacionar em relação a y, sei lá, π sobre 6. Vamos fazer isso, né? Só para a gente visualizar como ficou a linguagem, né? Quer dizer, foi o contrário. Aqui eu botei o contrário. Essa daqui é rotação em Z, né? E aqui em cima aqui está sendo o ângulo. Bom, então as coordenadas são 1 e 3. Como eu vou rotacionar em X, né? Então vai ficar assim, 1, 0, 0, né? No caso, é só identificar a estrutura matricial que realiza a rotação. E aqui vai ficar cosseno de π sobre 3, né? Quer dizer, a estrutura não muda nada. Que no caso é cosseno de 60 graus, né? E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, aqui fica 1/2. Aqui vai ficar menos seno, né? Menos seno de 60, que é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui embaixo, é porque muda, né, a estrutura. Aqui vai ser o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, né? E o cosseno dá 1/2. Então, isso que eu estou fazendo é a rotação de U, essa primeira rotação. Tá, então, vamos efetuar aqui os produtos, né? Essa linha vezes essa vai dar 1,
essa linha vezes essa vai dar 1 meio menos 3 raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, vai ficar 1 menos 3 raiz de 3, tudo isso sobre 2. E o produto dessa última linha vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 2. Então, está aqui as coordenadas. Quando eu pego esse vetor e rotaciono 60 graus em relação ao eixo X. Tá, deixa eu só ver de onde foi que o nosso vetor partiu, né? Ele tem umas coordenadas aqui. E a primeira coisa que eu fiz, deixa eu ver a sombra dele aqui, é essa, né? A sombra desse vetor. Só um minuto, deixa eu só ver. Esse que eu defini é daqui para cá. Então, esse que é o X, é o eixo que a gente vai rotacionar sobre ele. Então, no caso, é daqui para cá, né? 60 graus. Aí, depois dessa rotação, eu vou realizar outra, né? Aqui as coordenadas desse vetor depois que eu fiz esse giro. E agora, eu vou rotacionar esse vetor usando como base o y, né? Então, eu vou rotacionar ele. Deixa aqui fica difícil porque eu não posso mexer na figura, né? Mexer que eu digo é mudar o campo de visão, né? Não posso colocar meu olho aqui nesse sentido, né? E depois exibir para vocês olhando aqui desse ângulo, por exemplo. Mas seria uma rotação aqui para trás. Tá? Essa rotação aqui em Y, né? Ok. Tá dando para entender mais ou menos a ideia das rotações? Eu acho que se esse homem introduzir o conceito de quadrantes, talvez fique mais fácil de explicar, não sei, na didática. Ou complicaria, não sei. No caso, tem que falar de octante, né? Porque, assim, como é que a gente visualiza uma rotação, né? A rotação que a gente visualiza é assim, ó. A base das rotações são os eixos. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui esses 3 eixos, né? E, sei lá, eu tenho um vetor aqui, quer dizer, no plano lá que a gente viu, né? Tem que seguir a orientação do ciclo trigonométrico. Então, do x para o y, essa é a rotação θ, né? É aquela matriz lá. Aí é só montar em relação a os quadrantes, né? Por exemplo, eu tenho esse vetor aqui. Olhando de um ângulo do alto, né? Sei lá, olhando assim nesse sentido, né? Olhando para o plano, aqui o olho, né? Sei lá, imagina uma pessoa voltar aqui. Aqui o nariz da pessoa. Aqui sei lá, o queixo, a orelha, ó, não sei se está dando para enxergar, né? Está aqui a cabeça da pessoa, ó. A pessoa está olhando aqui para baixo, ó, né? Ela está bem próxima aqui desse vetor. Então, ela está vendo como se fosse, né, olhando do alto, o plano XY. Então, é do X para o Y, tá?
Aqui a gente vai usar o X, né, como orientação. Então, é do Y para o Z. É sempre de um eixo para outro eixo. Né? E o outro seria do X para o Z. Né? Quando o Y é a referência. Então, a ideia é por aí. Não sei se dá para enxergar, né? Quando eu falo dessa forma. Ok, então, aqui eu fiz a primeira rotação, né? Agora vamos para a segunda. E a segunda rotação é só aplicar aqui, né? Esse vetor na matriz, né? Então, a matriz que rotaciona em relação a y é a seguinte, no caso vai ser cosseno de 60, que é cosseno de 30, né? Eu vou escrever, cosseno de 30 vai ficar 0 menos seno, né? Ou seja, essa estrutura, cosseno menos seno, seno e cosseno, ela é básica, né? Aqui na segunda linha vai ser isso aqui, né? Por quê? Porque é em relação a y, né? Então, observando que na diagonal principal, esse é a referência para o x, né? Essa primeira rotação é em x, então é por isso que aqui é 1. E os demais dali da coluna é zeros. O próximo, como é y, então esse elemento da diagonal é 1 e os demais são zeros. E o resto é essa escrita aqui de estrutura, né? Cosseno menos seno, seno e cosseno, respectivamente. Então é cosseno menos seno, seno e cosseno, né? Esse é o tipo de coisa que no, no ensino presencial é mais simples do que aqui, de ensinar. Porque eu lá no presencial, eu uso os meus braços, né? Sei lá, eu uso canetas, enfim. Aqui fica mais difícil porque eu tenho que ficar desenhando. Aí vocês podem dizer, liga a câmera, né? Aí no caso a minha câmera tem hora que funciona, tem hora que não funciona, né? Meu computador, ele às vezes dá esses problemas. E no momento não está funcionando. Bom, mas enfim. Enquanto eu copio aqui né, a aplicação que a gente vai fazer, Lucas pode falar, né? Que ele pediu a palavra. Felipe, no caso, quando eu rotaciono no eixo X, a minha, a minha coordenada nem Y e nem Z, elas não se alteram, né? É isso? Na verdade, é só x que não se altera. Deixa eu só. Porque eu peguei aqui pelo desenho, né? Ele possui as três coordenadas. Deixa eu tentar desenhar de outra forma para ver se ajuda, né? Eu vou rotacionar em Y, né? Então, em Y a rotação funciona assim. Eu tenho um vetor aleatório e ele vai. Ixi, aqui está difícil. Vou tentar outro ângulo. Vou tentar assim. Sei lá. Aqui eu tenho um vetor e eu rotaciono ele assim. Deixa eu ver, vou colocar aqui coordenadas. Essa aqui suponho que é x. Essa aqui é y. Espera aí, eu estou rotacionando em relação a quem mesmo? É a y, né?
Acho que nesse caso é a Y. No caso, é justamente ao contrário do que eu falei, né? Quando rotaciona Não, no eixo, ele é o único que se altera e os outros ficam parados. o eixo que ele está, que eu estou fazendo a rotação sobre ele, não vai mudar, que é essa distância aqui, né? A Essa distância distância, de Y e de X não se altera. essa aqui não muda, e Nem a quando de X. rotacionar, teoricamente também não é para mudar essa, né? Que é essa que se mantém inalterada, as outras mudam. Porque a ideia, deixa eu ver, a ideia da rotação inicial, né? Aqui eu estou alterando as duas, ó. Né? Esse X se transforma nesse e esse Y se transforma nesse. Sendo que aí é o seguinte, qual é o problema? Qual está sendo o problema aqui do desenho? O problema é visualizar isso, né? Deixa eu tentar, eu acho que veio na minha mente agora uma outra forma de representar isso, né? Que é assim, não sei se vocês já viram alguns jogos, sei lá, tem alguns joguinhos de futebol, né? Não sei se vocês já jogaram, né? Sei lá, só por brincadeira, que é tipo assim, um jogador sofre a falta, aí ele coloca uma espécie de vetor que, que é para informar a altura que a bola vai ser chutada e a direção. Aí você pode rotacionar esse vetor. Aqui tem um ângulo, né? Sei lá, imagina aqui a sombra desse vetor. Sendo que aí você pode realizar uma rotação aqui, né? Eu posso colocar, sei lá, meu vetor nessa direção aqui, ó, por exemplo. Né? Eu rotacionei da seguinte forma, eu girei assim, para lá. Né? Eu girei daqui para cá. O ângulo não muda nada, né? Esse ângulo alfa aqui é o mesmo ângulo alfa aqui, né? Não sei se está dando para enxergar, né? Aqui a bola vai ser chutada para lá, né? Aqui ela vai ser chutada para fora, sei lá. Então, essa aqui seria uma rotação, né? Se esse eixo aqui for o eixo, por exemplo, X, e esse aqui for o eixo Y, a rotação desse vetor aqui é o Z, né? Que é a referência aqui, tá? Sei lá, vou chamar em torno do Z, né? Só. Então, eu estou alterando essas duas coordenadas, né? O X aqui e o Y aqui, depois que eu rotaciono, são diferentes. Então, é por aí. Essa rotação que eu fiz daqui para cá, né? É uma rotação onde o Z está inalterado. Então, é em torno do Z. Essa é a ideia. Sendo que para desenhar aqui, né, o ideal é que, né, eu tivesse algo 3D para vocês entenderem melhor. Então, quando eu faço a rotação, aqui apagou, mas aqui é NX, eu acho. No caso, essa Isso. rotação aí do exemplo do campo de futebol foi uma rotação em volta do eixo Z, então? Aqui tem o eixo Z, né? Eu essa altura aqui desse vetor não mudou nada. Né? Essa altura aqui é a mesma que a altura desse aqui. Porque o que foi que eu fiz? Eu só fiz rotacionar a direção que o chute vai ser dado. Então, a gente diz que essa rotação é em torno do Z. Né? O Z está sendo só, sei lá, o ponto aqui de rotação. Então, a altura do Z não tem mudança. Aí esses outros seguem a mesma ideia, porém em relação a outros eixos. Então, aqui no X, o eixo X não tem alteração, né? Ou seja, nessa direção aqui não tem alteração. E aqui, essa rotação aqui no eixo Y, é o Y que é inalterado, mas obedece à mesma ideia dessa rotação aqui que eu fiz. Né? Só não é mais, né, dessa maneira. Não sei se ajudou, né? Ou se piorou, sei lá.
Tá. Cara, eu acho que ajudou sim. Acho que com esse último exemplo aí do campo de futebol deu uma clareada. Ah, legal. Que, tipo assim, eu tava com a ideia, eu tenho a ideia na mente, né, mas não estava conseguindo reproduzir assim uma maneira Tô aqui meio que visualizada. fazendo a simulação de como seria isso para os outros eixos e tá, eu tô conseguindo enxergar. Sim, pronto, legal. Aí pronto, aí aqui é só realizar o produto, né? Enfim, esse aqui eu vou deixar, provavelmente, não sei se vocês vão reassistir, né? Aí vocês concluem essa conta, mas assim, eu acho que a ideia deu para todo mundo entender, né? Ok. Aqui as contas não vão ficar mais tão tranquilas, assim, em relação ao operacional e resultados, porque os ângulos, né, eles, cosseno e seno dos ângulos, não nos dão resultados redondos, né, redondos no sentido de números inteiros e tal, nem números racionais, né, aqui já entra, já tem raízes, né, quer dizer, aqui só tem essa dificuldade por causa disso, né. Mas a ideia essencialmente é essa, né, das rotações. Ok. Aí agora nós vamos fazer aqui a discussão das cônicas e quádricas. Bom, as cônicas, o nome já diz o que que ela é, né? São figuras, né? Aqui o texto vai dar no mesmo do que eu ia falar, né? O que são as cônicas? São curvas geradas pelos cortes planos no cone. Então, eu vou desenhar aqui o cone e vou fazer cortes para vocês enxergarem quem são as cônicas. Então, o cone ele tem mais ou menos essa estrutura que eu estou desenhando, né? Eu vou desenhar, sei lá, numa linha mais fina, né? E depois preencho, né? É uma coisa assim, mais ou menos. Essa seria a ideia do cone. Aí aqui eu posso fazer alguns cortes. Então, um primeiro corte seria, eu vou colocar aqui os cortes planos. Aí, como é que a gente deve imaginar que são esses planos aqui? Imagine que ele é uma espécie de, sei lá, uma faca, uma navalha de vidro. Então, a gente faz o corte e consegue enxergar o contorno do corte. Então, eu vou colocar alguns cortes que a gente vai fazer. A gente vai fazer esses cortes aqui que eu estou falando. Aqui já tem dois cortes, né? Aí eu tenho aqui um terceiro corte, assim, e tem um quarto corte que é só um pouquinho inclinado aqui. Eu vou ter que fazer de novo. O outro corte seria assim. Ok.
Aí o que que ia aparecer nesses cortes? Eu vou colocar aqui em vermelho, o que que pode aparecer, assim, com cada inclinação dessa, quais são os cortes que vão aparecer. Então, sei lá, aqui o corte é esse, né? Deixa eu ver aqui em verde, o corte vai ser esse. E aqui vai ser esse aqui. Aqui está errado. Esse último corte aqui está errado. Esse corte aqui já está feito aqui. O corte é esse. Vai fazer aqui. Bom, então é mais ou menos isso aqui, os cortes. Aí, isso aqui que eu estou colocando em vermelho, ele seria o seguinte. Deixa eu, sei lá, eu vou abrir esse corte aqui, né, que eu fiz aqui. A abertura do corte seria isso. Isso aqui é outra coisa que no presencial é melhor do que aqui na lousa digital, eu acho, né? Desenhar isso aqui no presencial eu acho melhor. Como aqui tem muito comando, assim, apesar de que aqui nem tem muito, né? Mas a alternância de um comando para outro aqui é meio que manual. Eu tenho que vir e etc. No presencial, não. Eu faço a mão livre, é melhor. Aqui não é tão fácil como aparenta desenhar. A mão livre na lousa é mais fácil do que desenhar aqui. Sei lá, uma coisa assim. Não sei se está dando para enxergar. Assim, o que eu estou querendo passar, mas o corte é isso aqui, ó. É esse contorno, né? É esse contorno aqui. Então, essas são as cônicas, né? No caso, essa figura aqui é um elipse. Essa daqui, que são as parábolas, uma de costa para a outra, é a hipérbole.
aqui, veja que se o meu plano for inclinado, ele gera elipse. Se ele for, sei lá, paralelo, suponha que esse cone está no chão, né? E esse corte aqui é paralelo ao chão. Então, essa curva aqui em vermelho, né, seria uma circunferência. E só faltou um corte aqui, que foi esse aqui. É esse corte aqui que ficou faltando, que ele se refere à parábola. Né? Esse corte aqui é uma parábola. Então, tá aí as 4 figuras que chamamos de cônicas, né? Repito, são cônicas porque são cortes em cima do cone, tá? E como é que a gente enxerga, né? A gente enxerga assim, ó. Imagine que eu pego essa lâmina, coloco agora de frente para vocês. E de frente para todo mundo, suponha que o que a gente vê é exatamente o contorno, né? E esse contorno que é o que a gente chama de elipse. Tranquilo essa ideia gráfica das cônicas? Tranquilo, né? Tá. Aí, falando um pouco da elipse, né? Eu vou falar um pouco de cada um, mas aí, por exemplo, aqui eu não coloquei circunferências. Por quê? Porque circunferência é um caso particular de elipse, né? Se esses dois valores aqui, eles determinam os raios, né, das elipses. Se eles forem idênticos, a gente tem uma circunferência, quer dizer, a circunferência é um caso particular. Por isso que aqui eu só coloquei 3 casos, né? A elipse, a hipérbole e a parábola, e suas respectivas equações. Então, essa é a propriedade, né, que eu vou comentar aqui para vocês, que a propriedade é o seguinte: imagine que eu tenho 2 focos aqui, esse experimento é relativamente conhecido, você pega aqui dois pregos e você amarra uma corda nesses pregos. Imagine que você com o dedo aqui tensiona essa corda. Se você começar a mantendo essa característica das cordas esticadas e você tentar ver que contorno vai gerar, o contorno gerado vai ser elipse. Então, aquela equação nada mais é do que isso, né? Pegue um ponto X qualquer, pegue 2 focos F1 e F2, né? Na prática, né? Onde é que existe uma aplicação disso? Nos corpos celestes, né? Então, a ideia dos corpos celestes é a movimentação da Terra elíptica, né, em relação ao Sol, que está num dos focos da elipse. Tá? Sei lá, uma aplicabilidade disso aqui. Lembrando que se esses focos aqui coincidem com o centro, então a gente tem uma circunferência, né? Também podemos interpretar dessa maneira. Quanto mais próximos esses dois, né, mais eu tenho uma circunferência, né? Quanto mais distante, menos eu tenho uma circunferência, né? Mais oval fica. Tá. E repetindo, né? O nosso conjunto é esse. É a distância desse ponto X, né, que compõe a minha elipse, para um dos focos. Se eu somar com a distância do X para o outro foco,
isso aqui tem que dar 2A. No caso, quem é 2A? 2A é essa distância aqui, né? É a distância de um extremo ao outro. É a maior distância que a gente tem no contorno de uma elipse. Aí, né, se a gente desenvolve essa equação, né, considerando, né, sei lá, desenhar de novo aqui, porque já está muita informação. Se eu faço a seguinte coisa, eu tenho aqui uma elipse e eu vou pegar um ponto simples, imagine aqui o ponto central, né? Ou seja, essas duas distâncias são idênticas. Aí aqui eu vou fazer vou nomear algumas coisas. A distância do centro à borda em relação a x, né? A gente vai chamar de A. Então, esse 2A é em função desse A aqui. Essa alturazinha aqui a gente vai chamar de B. E a distância do centro ao foco eu vou chamar de C. Aqui, uma equação que acaba entrando aqui nessa brincadeira é que A ao quadrado, né, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa distância aqui é a mesma que essa. Repito, né, o nosso interesse não é desenvolver essas ideias, e sim usá-las. Então, se eu uso essa informação e uso essa, aí a gente vai chegar que a equação dessa elipse, né, supondo que ela está no centro de um plano cartesiano, né, vou botar aqui bem fininho, supondo que ela está aqui no centro de um plano cartesiano, vai ser a seguinte, né, vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado, né, consequentemente isso aqui tem relação com o raio na direção do x, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, ou seja, esse valor tem correlação com o raio na direção do y, isso sendo igual a 1, né? Isso aqui vai ser a equação da elipse, onde o centro é o 0, 0. Se o centro não for 0, 0, aí a equação vai ficar assim, x menos o x do centro, que é o centro da minha elipse, quer dizer, vai dar praticamente a mesma coisa, a diferença é que vai entrar só uma subtração com os pontos, né, da nossa elipse. Então, essa é a equação geral da elipse. Aí, como é que a gente trabalha isso, né? Trabalha da seguinte maneira. Imagine que o intuito, né, dessa apresentação é esse que eu vou mostrar agora. Imagine que eu tenho essa equação, x mais 1 ao quadrado sobre 4, mais y menos 2 ao quadrado sobre 9. Pergunta, como é que fica a representação gráfica disso aqui? Aí, primeiro, a gente tem que definir o centro, né? Quem é o centro? São os elementos que subtraem x e y. Por que aqui tem que ter um x e y? Porque a elipse ela possui infinitos pontos e eu preciso de alguém que represente os infinitos. No caso, é o x e o y. Quem subtrai o x e o y é as coordenadas do ponto central. Tá? E nesse caso aqui vai ser menos 1 e 2. Por que troca de sinal? Porque é esse menos, né? Eu quero a coordenada, eu não quero menos a coordenada. Então, esse sinal que aparece, o jogo já foi feito, o jogo de sinais, né? E no final deu mais 1. Significa que a minha coordenada é menos 1. E aqui também, né? Se aqui é menos 2, é porque a minha coordenada é positivo e esse sinal de menos é o sinal da minha fórmula. Então, esse é o centro dessa minha elipse. E os raios ao quadrado são o 4 na direção do x e o 9 na direção do y. O que isso significa? Que o raio na direção do x é 2 e o raio na direção do y é 3. Tá, então eu tenho toda a informação da minha elipse. Como é que eu faço o esboço disso aqui? Então, o esboço disso vai ficar da seguinte maneira.
Primeiro, a gente marca os pontos centrais, né? Eu vou colocar assim no plano. Então, o meu ponto central é -1 e 2. Está aqui meu ponto central. E os raios em cada direção é 2 para x, né? Ou seja, a partir do ponto central eu conto 2 unidades à direita e à esquerda, porque é o raio na direção do x. Em relação a y é 3 para cima e 3 para baixo, né? Com isso, eu determinei aqui alguns pontos extremos da minha elipse. Quando eu faço a união deles, aí eu tenho o esboço da minha elipse. No caso, é essa elipse aqui. Chamar ε0 da minha elipse. Todo mundo entendeu a ideia da construção do gráfico da elipse? Aqui eu não desenvolvi, primeiro que não é o intuito e vai demorar. Se eu for fazer, pode ser que, né, haja confusão. Pode ser que aconteça o contrário. O que seria o contrário? Seria a gente já possuir aqui graficamente a equação da nossa elipse, a equação não, o gráfico da nossa elipse, e ser solicitado aqui as suas equações, né? Ou, no caso, a sua equação. Então, deixa eu colocar aqui um sistema de eixos aqui, vou colocar alguns valores e a gente vai determinar, né? Vamos supor que aqui seja sei lá, 1 e 2. Aqui nesse extremo, eu saiba que aqui 3, né? Essa altura aqui é 3, e essa medida aqui suponho que seja 3 também. Tá, aí com essas poucas informações, a gente tem como obter a equação, né, da elipse, né? Aqui no caso, o raio na direção do x é 2, né, que é a distância do 1 a 3. O centro está no 1, né? Ele está vindo até o 3 aqui, em relação a x. Em relação a y, é do 2 para o 1, então eu tenho que o raio é 1. O centro tem coordenadas 1 e 2. Agora é só montar, né? Temos todas as informações da nossa elipse, então vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre o raio ao quadrado, que é 4, mais y menos 2 ao quadrado também, isso sobre 1 ao quadrado, que é 1, e igual a 1. Aí eu tenho, né, a equação da nossa elipse, que eu vou chamar ε1. Bom, então é assim que funciona e que vai funcionar. A diferença é que a gente vai, na próxima aula, vai fazer, eu vou exibir aqui um caso para as hipérboles e depois para as parábolas, e a gente vai usar essas informações para gerar as figuras 3D. O grau de dificuldade é quase o mesmo que esse. A diferença é que vai entrar só um termo a mais. Então, a gente vai ser capaz, inclusive, de, dada a figura, exibir como é a sua equação e vice-versa, dada a equação, como é que fica, dada a figura, ver como é que fica a sua equação, correto, e dada a sua equação, como é que fica a figura. Né? O tratamento aqui é esse.
é só isso. Dado gráfico, como é a figura, dada a figura, como é que é o gráfico. Quer dizer, gráfico e figura é a mesma coisa. Dado o gráfico, como é que fica a equação, dada a equação, como é que fica o gráfico. Tranquilo? Deu para entender essa ideia da reta final? Quer dizer, não tem essa questão de conta mais. Aqui é esboço. A partir de agora é trabalhar só com esboço. Ok, aí tem esses casos aqui não são mais cônicas, quer dizer, não são mais quádricas, né? São, aqui ele já obedece outros tipos de estrutura e aí encerra, né? Então, é o que eu falei. Já vão tentando fazer os exercícios e aí na próxima aula a gente encerra essa parte, né? E já entra aqui nos exercícios. Tranquilo? Eu sei que talvez aparentemente tenha sido meio corrido, né? Essa aula, assim, muita informação e pouca demonstração, né? Aqui eu estou assumindo muitas coisas e... Espera aí, só um minuto. Aqui eu assumi muitas coisas e próxima aula a gente vai, né, só concluir essas coisas que eu estou admitindo. Mas, em verdade, tem essa coisa por trás. Tem essa coisa por trás que é, né, o desenvolvimento dessa região vai me dar esse tipo de equação, né? Aqui eu coloquei para nenhuma delas, né? Mas também segue, tem algumas equações que definem, equações não, conjuntos, que definem os pontos, né? Bom, então é isso. Eu vou encerrar por aqui por hoje, né? Eu acho que já falei coisas demais do assunto.